Você já imaginou passar dias sem saber se teria o que colocar no prato, enquanto segura nos braços alguém que depende totalmente de você? Eu senti isso na pele. Com minha filha nos braços, caminhando pela chuva, cada passo parecia um desafio impossível. O frio queimava minha pele. A fome cortava meu estômago. E meus olhos se enchiam de lágrimas que eu não podia deixar cair na frente dela. Como explicar à minha pequena que talvez não tivéssemos nada para comer hoje? E se naquele momento eu não encontrasse uma saída? Será que conseguiríamos sobreviver? Eu jamais pensei que um simples encontro pudesse mudar tudo, mas foi exatamente isso que aconteceu. Se você gosta de histórias emocionantes como esta, corre lá no YouTube, no canal Caminhos Marcantes, e confere outros episódios cheios de drama, reviravoltas e emoção do início ao fim. Meu nome é Ana Paula, e a vida me colocou em um dos momentos mais difíceis que uma mãe poderia imaginar. Eu sempre tentei dar o melhor para minha filha. Mas quando perdemos nosso lar, e o pouco que tínhamos começou a desaparecer, percebi o quão frágil é a vida. Cada refeição que eu não podia oferecer, cada noite sem um teto seguro, me lembrava que estávamos sozinhas. Mas ao mesmo tempo, essa dificuldade me mostrou algo que eu jamais esperava: a força que Deus pode nos dar quando estamos prestes a desistir. Naquele período, eu aprendi a valorizar cada gesto de bondade e a reconhecer sinais que antes passariam despercebidos. E mesmo diante da dor, comecei a enxergar possibilidades que pareciam impossíveis. Enquanto caminhava com minha filha pelo bairro, pensando em como sobreviveríamos, algo mudou. Um encontro inesperado que viria a transformar nossa história para sempre. E aí, qual cidade você está assistindo? Comenta aqui enquanto seguimos a história. A manhã começou fria e silenciosa, e quando a dona da pensão me entregou o aviso de despejo, senti meu mundo desabar. A palavra despejo parecia ecoar em cada canto do meu corpo, e minha filha nos braços tremia, como se sentisse a gravidade do momento antes mesmo de eu conseguir processá-lo. Cada passo que dei pela rua parecia esmagar meu peito, e o peso da responsabilidade me sufocava. Eu sempre tentei ser forte por ela, mas naquele instante, a realidade me lembrava que a força humana tem limites. As lembranças das noites sem comida, dos olhares desconfiados e do medo constante de não conseguir sustentar minha filha me invadiam, tornando cada passo mais difícil que o anterior. Caminhando pelas ruas desertas, cada rosto que passava por nós parecia ignorar nossa presença. Pessoas apressadas, presas em suas rotinas, não viam o desespero estampado em nossos olhos. Minha filha apertava minha mão, sentindo minha tensão, e eu me segurava para não chorar. Não podia deixá-la perceber o quanto estávamos sozinhas. Pensava em nossa vida até ali, em cada dificuldade enfrentada, e na injustiça de sermos deixadas à própria sorte. Mas mesmo no meio da dor, uma chama de esperança resistia dentro de mim, lembrando-me das palavras da minha mãe. Deus nunca abandona quem luta pelo amor verdadeiro. A chuva começou a cair, fina e fria, molhando nossas roupas e intensificando o peso do dia. Cada gota parecia pesar mais sobre nossos ombros. E eu segurava minha filha com firmeza, tentando protegê-la, mesmo sabendo que nada podia aquecê-la completamente. Passava pela minha cabeça a sensação de falhar como mãe, de não conseguir prover nem o básico. E a culpa me esmagava. Ainda assim, sentia um impulso estranho, uma certeza silenciosa de que aquela caminhada não era em vão, que algo nos aguardava à frente. A cada esquina, o desespero parecia crescer, o estômago vazio queimava, e minha filha começava a chorar baixinho, exausta, com medo da chuva e do vento. Eu a embalei nos braços, sentindo seu corpo pequeno tremer, e prometi que tudo ficaria bem, mesmo sem saber se conseguiria cumprir. A sensação de impotência me dominava, mas também me impulsionava a continuar, buscando qualquer sinal de ajuda, qualquer gesto de bondade que nos tirasse daquele inferno temporário que chamávamos de realidade. Foi então que percebi, ao final de uma rua estreita, a silhueta de um homem idoso sentado em um banco, observando-nos. Seus olhos não eram de julgamento, mas de atenção, como se enxergasse além da aparência, direto em nossa dor. Minha filha apertou minha mão e olhou para mim com uma mistura de esperança e medo, como se sentisse que algo estava prestes a acontecer. Eu hesitei, mas algo no olhar dele me dizia que não devíamos passar por aquele momento sem agir. Um misto de curiosidade e medo tomou conta de mim.
e o coração disparou. Cada passo em direção ao banco parecia lento, pesado, como se o chão quisesse nos segurar. O homem ergueu a mão num gesto tímido, e minha filha sorriu, um sorriso frágil que me arrancou lágrimas instantaneamente. Eu respirei fundo, tentando manter a compostura, e aproximamo-nos. A cada metro, a chuva parecia diminuir, como se o mundo percebesse nossa necessidade de um respiro. Meu coração, que até então estava afundado em medo e desespero, começou a sentir algo novo, uma faísca de esperança. Ele nos ofereceu um cobertor e algumas palavras de conforto. A sensação de alívio foi tão intensa que minhas mãos começaram a tremer, e minha filha encostou a cabeça em meu ombro, finalmente se sentindo segura por alguns instantes. Eu queria acreditar que aquele gesto não era apenas coincidência, que havia um propósito maior nos guiando até ali. O homem apenas sorriu, silencioso, como se soubesse algo que eu ainda não podia compreender. A promessa de ajuda estava ali, mas o que viria a seguir ainda era um mistério. Enquanto nos abrigávamos sob a marquise próxima, percebi que pequenas coisas podiam mudar tudo. Uma simples sacola de alimentos, um gesto de bondade, um olhar de compreensão. Cada momento com minha filha, mesmo na fome e no medo, me lembrava que ainda havia amor no mundo, mesmo quando parecia invisível. Eu sabia que aquele encontro não era casual, e uma sensação estranha, mas reconfortante, se espalhou pelo meu peito, misturando gratidão e expectativa. Mas a dúvida continuava a martelar. E se aquilo não fosse suficiente? E se, mesmo com a ajuda dele, a realidade nos esmagasse de novo? Cada pensamento negativo se chocava com a fé que eu ainda tentava manter viva. E eu percebi que estava à beira de uma decisão que definiria nosso destino. A tensão entre medo e esperança se tornou insuportável, e cada segundo parecia arrastar-se enquanto esperávamos para ver o que o destino nos reservava. No fim daquele dia, enquanto a chuva diminuía e o céu começava a clarear, minha filha adormeceu nos meus braços, exausta, mas segura. E eu, olhando para aquele homem que surgira como um sinal em meio à escuridão, senti que algo maior estava prestes a acontecer. Um encontro simples, aparentemente pequeno, mas que carregava em si a promessa de um milagre. Eu ainda não sabia como, mas uma coisa era certa: nossas vidas jamais seriam as mesmas depois daquele dia. A noite caiu devagar, trazendo consigo um frio cortante que parecia atravessar até os ossos. Minha filha dormia nos meus braços, exausta e com o estômago vazio, e eu permanecia acordada, olhando para o céu nublado, tentando encontrar qualquer sinal de esperança. Cada sombra que passava pela rua me lembrava da nossa fragilidade, e a sensação de desamparo apertava meu coração. Eu nunca havia me sentido tão sozinha, tão incapaz de proteger quem mais amava. Foi nesse silêncio pesado que uma oração tímida escapou dos meus lábios, uma súplica desesperada. Senhor, se ainda existe esperança para nós, mostra-me o caminho. Não podemos continuar assim sozinhas. Enquanto as palavras saíam, senti uma estranha paz invadir meu peito, misturada com a ansiedade de não saber se minhas preces seriam ouvidas. Eu nunca fui de grandes demonstrações de fé, mas ali, na escuridão da rua fria e deserta, percebi que não me restava outra opção além de acreditar. A pequena mão de minha filha apertou a minha, e percebi que ela também confiava em mim, mesmo sem compreender a profundidade de nossa situação. Cada respiração dela era um lembrete do motivo pelo qual eu precisava continuar lutando, mesmo quando tudo parecia perdido. Na manhã seguinte, acordamos com o corpo dolorido e o estômago roncando, mas a sensação de esperança persistia, frágil, porém insistente. Decidimos caminhar até o mercado mais próximo, torcendo para que encontrássemos algum alimento ou alguém disposto a ajudar. Cada passo era um desafio, meus pés encharcados e cansados, mas havia algo em mim que se recusava a desistir. Ao passar por uma esquina, ouvi vozes ao longe e senti o coração acelerar, uma mistura de medo e expectativa, como se estivesse prestes a encontrar algo que mudaria nossas vidas. Um senhor idoso, que eu já havia visto algumas vezes sentado em um banco próximo à igreja, nos observava novamente. Seus olhos transmitiam uma compreensão silenciosa, e algo me dizia que ele estava ali por um motivo. Minha filha sorriu timidamente para ele, e senti meu coração apertar de emoção e gratidão, mesmo sem saber exatamente o que estava prestes a acontecer. A simples presença dele trouxe uma sensação de segurança que eu não sentia há semanas, e uma faísca de esperança começou a acender dentro de mim. Ele nos ofereceu um pouco de pão e água,
mas não com a indiferença que muitas pessoas demonstram. Havia algo genuíno em seu gesto. Algo que me fez acreditar que o milagre que eu buscava estava se aproximando. Enquanto minha filha comia com cuidado, olhando para mim com olhos grandes e confiantes, senti uma onda de gratidão e emoção que quase me fez chorar ali mesmo. O simples ato de bondade despertou em mim a certeza de que não estávamos completamente sozinhas, e que Deus estava começando a agir de maneiras sutis, porém poderosas. Após a pequena refeição, ele nos convidou para sentar sob a marquise de um prédio próximo, fora da chuva. O calor do abrigo e o conforto momentâneo criaram uma sensação quase surreal, como se o mundo tivesse decidido nos dar um respiro. Conversamos pouco, mas suas palavras carregavam um peso de experiência e sabedoria, fazendo-me refletir sobre o quanto pequenas ações podem transformar vidas. Eu não podia prever que aquele simples encontro seria o ponto de virada que estávamos precisando. Enquanto nos despedíamos, ele entregou um bilhete com algumas instruções simples: onde ir para conseguir comida, abrigo temporário e, eventualmente, oportunidades de trabalho. Minha mente girava com a intensidade do momento, tentando processar que um estranho havia decidido intervir em nossas vidas de forma tão impactante. A gratidão e a incredulidade se misturavam, e eu percebi que a fé, que antes parecia distante, estava se tornando um guia real e palpável para nossa sobrevivência. A caminhada até o abrigo indicado foi longa, e cada passo parecia confirmar que a bondade podia existir, mesmo nas situações mais improváveis. Minha filha dormiu novamente, exausta, e eu caminhei ao seu lado, segurando sua mão com força, sentindo uma mistura de medo e esperança que me mantinha alerta. Cada detalhe do caminho, desde o vento frio até o cheiro úmido da rua, parecia mais suportável porque, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que algo maior estava nos protegendo. Quando finalmente chegamos ao abrigo, fomos recebidas por pessoas que nos acolheram sem julgamento, oferecendo comida quente e um lugar seguro para descansar. Senti lágrimas escorrerem pelo rosto, não apenas pelo alívio físico, mas pelo reconhecimento de que não estávamos sozinhas e que a vida ainda podia nos surpreender de forma positiva. Aquela noite, finalmente, trouxe um pouco de paz, mas também a certeza de que nossa jornada estava apenas começando. Mesmo enquanto dormíamos, um pensamento não me deixava em paz. E se aquilo fosse apenas o início de uma série de testes para minha fé e coragem? E se o verdadeiro milagre ainda estivesse por vir, exigindo que continuássemos lutando com toda a força que tínhamos? Eu adormeci com essa pergunta pairando na mente, sem saber que o amanhã nos traria desafios ainda maiores, mas também surpresas que transformariam nossas vidas para sempre. O abrigo oferecia um pouco de conforto, mas nada que apagasse a sensação de vulnerabilidade que me acompanhava desde que fomos expulsas. Minha filha dormia enrolada em um cobertor, a respiração leve e serena, enquanto eu permanecia acordada, refletindo sobre tudo o que havíamos passado. Cada detalhe daquele lugar, o cheiro de comida, o murmúrio baixo das pessoas conversando, os passos ecoando nos corredores, me lembrava de como a vida pode ser cruel e generosa ao mesmo tempo, e como nós estávamos presas nesse limiar delicado entre desespero e esperança. A carta que o senhor idoso nos dera repousava em minha mão, amassada pelo aperto do nervosismo e da gratidão, e minhas lágrimas ameaçavam cair ao pensar nas palavras escritas. Instruções simples, mas carregadas de promessa de mudança, de oportunidade, de renascimento. Eu sabia que, se decidisse seguir cada passo indicado, estaríamos nos entregando a um futuro totalmente incerto, mas algo dentro de mim gritava que aquele era o único caminho que poderia nos salvar, que poderia transformar nossa dor em vitória. Levantei-me com cuidado para não acordar minha filha, sentindo cada músculo dolorido de semanas de fome, frio e tensão acumulada. O frio daquela madrugada parecia atravessar meus ossos, lembrando-me da luta que havíamos enfrentado até ali, e mesmo assim, uma força estranha e silenciosa me guiava em direção ao desconhecido. Saímos do abrigo. A chuva havia parado, mas o chão ainda estava molhado e escorregadio, refletindo a luz fraca das lâmpadas do bairro. Cada passo era carregado de expectativa e medo. E se tudo aquilo fosse em vão? E se a ajuda prometida não existisse? Mas ainda assim, havia uma convicção silenciosa de que Deus estava presente, nos acompanhando, conduzindo nossos passos de forma que ainda não conseguíamos compreender.
Enquanto caminhávamos pelas ruas quase desertas, a cidade parecia observar nosso esforço, silenciosa, como se testasse nossa fé e determinação. Minha filha apertava minha mão, confiante, mesmo sem entender plenamente a magnitude de nossa situação. E eu sentia seu olhar pequeno fixo em mim, transmitindo uma coragem que me enchia de força. Foi nesse momento que percebi que cada gesto de bondade que havíamos recebido até ali, o abrigo, a comida, o olhar atento do senhor idoso, não era apenas um acaso, mas sinais de que a vida, ou Deus, estava nos conduzindo para algo maior. Algo que exigiria coragem, fé e uma decisão que eu ainda não tinha certeza se conseguiria tomar. Chegamos ao ponto indicado na carta. Uma pequena oficina comunitária ligada a um projeto social que ajudava mães em situação de vulnerabilidade. A visão daquele espaço, simples mas acolhedor, trouxe uma mistura de alívio e ansiedade. Alívio por finalmente encontrar um lugar seguro, e ansiedade pelo que estaria por vir, pelo desafio de mostrar que merecíamos a chance que nos ofereciam. Fui recebida por um coordenador que, ao me observar, parecia enxergar além da minha aparência cansada e das marcas da fome. Via uma mãe determinada, resiliente e disposta a lutar. Ele nos conduziu para dentro, oferecendo uma refeição quente, e enquanto minha filha comia, eu sentia a mistura de alívio e nervosismo tomar conta de mim, sabendo que uma decisão crucial precisava ser tomada ali, naquele instante. Sentada diante do coordenador, com minha filha brincando discretamente ao lado, percebi que aquela oportunidade exigiria mais do que força física. Exigiria coragem para acreditar que poderíamos superar nossos traumas, confiança para enfrentar o desconhecido e fé para aceitar que aquilo era parte de um plano maior. Cada palavra que ele dizia parecia carregar um peso de importância e, ao mesmo tempo, uma promessa silenciosa de transformação. Ele falou sobre o projeto, sobre as responsabilidades e sobre como a dedicação e o comprometimento poderiam nos proporcionar não apenas sustento, mas dignidade, autoestima e um futuro melhor para minha filha. Meu coração disparou, sentindo que estávamos diante do ponto de virada que eu tanto esperava, mas ao mesmo tempo, uma onda de medo me lembrou de tudo que já havíamos perdido. Enquanto ouvia, minha mente se enchia de lembranças das noites frias, da fome constante, dos olhares de desprezo e indiferença das pessoas ao nosso redor. Cada memória parecia um soco no estômago, lembrando-me de que aceitar aquela oportunidade não seria apenas uma escolha prática, mas um ato de coragem, uma declaração de que não permitiríamos que nossas vidas fossem definidas pela dor do passado. Eu precisava decidir, continuar a vagar na incerteza ou agarrar a mão que a vida, ou Deus, nos estendia naquele momento. Foi então que senti o olhar da minha filha sobre mim, curioso e confiante, transmitindo uma fé que eu ainda não possuía plenamente, mas que precisava honrar. Ela não sabia, mas aquela decisão definiria a nossa trajetória, e eu precisava encontrar dentro de mim a força que parecia ter se esgotado nas semanas anteriores. Respirei fundo e aceitei a proposta, sabendo que aquele passo exigiria coragem, dedicação e, acima de tudo, fé. Era um salto no desconhecido, mas um salto que poderia nos tirar da escuridão e nos conduzir a um futuro cheio de esperança. Enquanto nos dirigíamos para iniciar nossas atividades no projeto, percebi pequenos detalhes que me fizeram acreditar ainda mais que não estávamos sozinhas. O sorriso de uma colega de trabalho, a gentileza dos voluntários e a sensação constante de que cada gesto de bondade que havíamos recebido estava nos guiando para este momento. Minha filha ria baixinho, e eu senti lágrimas silenciosas escorrerem pelo meu rosto, misturando alívio, emoção e gratidão. E a fé, antes distante, começava a se tornar tangível. Uma força real que nos carregava através da incerteza e do medo. No final do dia, exaustas, mas esperançosas, sentamos juntas para jantar. Simples, porém suficiente. E naquele momento, enquanto minha filha comia, percebi que estávamos no limiar de uma transformação que exigiria ainda mais coragem e fé, mas que também prometia recompensas que jamais imaginei merecer. Eu sabia que aquele dia marcava o início de uma nova fase, e que cada decisão que tomássemos dali em diante seria crucial. Ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. E você? O que faria no lugar dela? Comenta aí enquanto continuamos a história. O dia seguinte começou com uma mistura de ansiedade e esperança.
que parecia percorrer cada fibra do meu corpo. Ao acordar e olhar para minha filha, ainda sonolenta e aconchegada no cobertor, percebi como nossa vida havia mudado em tão pouco tempo. E ao mesmo tempo, como tudo ainda era tão incerto. O projeto que havíamos começado exigia dedicação, força e paciência. E eu sabia que não podia falhar, nem por mim, nem por ela. Cada pequena tarefa, desde ajudar na cozinha até organizar materiais para outras mães, parecia carregar um peso simbólico, um teste silencioso da nossa determinação e coragem. Ao mesmo tempo, cada sorriso de gratidão que recebíamos, cada olhar de aprovação, fazia meu coração se encher de emoção e reafirmava que estávamos no caminho certo. Enquanto caminhava pelos corredores do abrigo, minha mente recordava todas as dificuldades que havíamos enfrentado. Noites sem comida, a humilhação de pedir ajuda, a sensação de ser invisível em um mundo que parecia indiferente à nossa dor. Cada memória era como uma lâmina, cortando profundamente, mas também me lembrava do quanto havíamos resistido. Olhando para minha filha, que brincava discretamente com outras crianças, senti uma força que jamais imaginei possuir. A responsabilidade de proteger, sustentar e guiar aquela vida pequena era esmagadora, mas também me dava um propósito que transcendia o medo e a dor. No meio da manhã, fomos surpreendidas com uma atividade que exigia criatividade e coragem. Apresentar nossas histórias para um grupo de voluntários e outras mães em situação semelhante. Minha mente entrou em turbilhão. A ideia de expor nossa vulnerabilidade me aterrorizava. No entanto, quando minha filha se aproximou e apertou minha mão, transmitindo confiança e amor, percebi que a coragem que eu precisava não vinha apenas de mim, mas também do vínculo que compartilhávamos. A cada palavra que pronunciei, sentia o peso do passado se misturar com a esperança do futuro, e cada olhar de compreensão da plateia reforçava que nossa dor podia se transformar em força, e nossa fome em aprendizado. Após a apresentação, fomos convidadas a participar de um pequeno grupo de apoio, onde mães compartilhavam experiências e estratégias para superar dificuldades semelhantes às nossas. As histórias eram intensas, cada relato carregado de sofrimento, mas também de superação. Eu senti um misto de alívio e inspiração, percebendo que nossa luta não era isolada e que mesmo nos momentos mais sombrios, havia pessoas dispostas a ajudar, a oferecer suporte e a transformar vidas com gestos simples. Minha filha, ao meu lado, observava tudo com curiosidade e inocência, e eu senti que cada experiência estava moldando não apenas nossa sobrevivência, mas nosso caráter e fé. Durante a tarde, o coordenador do projeto nos chamou para uma conversa mais reservada. Ele explicou que havia uma oportunidade de trabalho temporário, algo que poderia garantir algum sustento enquanto continuávamos no programa. Meu coração disparou, entre medo e empolgação, ao perceber que, finalmente, tínhamos uma chance real de mudar nossa realidade. Mas o desafio era grande. Exigiria que eu trabalhasse longas horas, conciliando com os cuidados à minha filha, e que eu me mantivesse firme, mesmo diante de dificuldades físicas e emocionais que certamente surgiriam. Cada decisão parecia um teste de fé e coragem, e eu sabia que não havia espaço para hesitação. Enquanto voltávamos para o alojamento, senti uma mistura de exaustão e expectativa que me deixava quase sem fôlego. A chuva começava novamente, fina e persistente, molhando nossos cabelos e roupas, e eu percebi que aquela condição física refletia exatamente o que estávamos enfrentando emocionalmente. Uma prova constante, incômoda, mas necessária para que crescêssemos. Precisávamos continuar, mesmo quando tudo parecia pesar demais, porque cada passo nos aproximava de um futuro que antes parecia impossível. À noite, após um dia intenso de atividades, retornamos ao abrigo com o corpo cansado, mas o coração cheio de esperança. Minha filha dormiu rapidamente, exausta, e eu permaneci acordada refletindo sobre como nossas vidas poderiam mudar de forma irreversível em tão pouco tempo. Cada gesto de bondade recebido, cada oportunidade encontrada, cada desafio enfrentado me fazia perceber que, mesmo na dor e na dificuldade, havia sinais claros de que não estávamos sozinhas. Deus estava nos guiando, mesmo quando eu não conseguia compreender completamente o caminho. Enquanto me deitava, senti uma mistura de gratidão e ansiedade percorrer meu corpo. Gratidão por termos sobrevivido até ali,
por cada gesto de bondade recebido, por cada oportunidade que surgia, e ansiedade pelo que ainda estava por vir, pelos desafios que teríamos que enfrentar e pelas decisões que exigiriam coragem e fé. Minha mente girava em torno de possibilidades, medos e esperanças. E eu percebi que, apesar de tudo, estávamos caminhando para uma transformação que ninguém poderia ter previsto. Mas, mesmo em meio a essa esperança, uma dúvida persistia em minha mente. Seria possível superar todos os obstáculos, encontrar estabilidade e reconstruir nossa vida sem mais sofrimento? Cada resposta parecia distante, e ainda assim, havia uma certeza silenciosa de que não poderíamos desistir, de que o milagre prometido ainda estava por vir, e que nossa história não estava escrita por nossas falhas, mas pela fé e coragem que decidíssemos manter vivas. Enquanto a cidade dormia ao nosso redor e a chuva caía de forma suave, senti que estávamos à beira de algo maior. Um novo capítulo de nossas vidas estava prestes a se desenrolar, repleto de desafios, superações e surpresas que testariam nossa fé até o limite. Eu sabia que, mesmo diante do desconhecido, algo extraordinário estava prestes a acontecer, algo que mudaria nossas vidas para sempre, e mostraria que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus pode surpreender de formas inimagináveis. O sol daquela manhã parecia diferente, como se anunciasse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Acordei com minha filha ao meu lado, ainda sonolenta, e percebi que algo dentro de mim havia mudado. A fé que antes era apenas uma esperança frágil, agora pulsava como força concreta, me empurrando para a frente. Cada gesto simples, desde o abrir das janelas até o cheiro do café quente que o abrigo nos ofereceu, parecia carregar uma promessa silenciosa de que nossas vidas estavam prestes a mudar. Eu sentia que cada desafio enfrentado, cada noite de fome, cada momento de desespero, não havia sido em vão, e que estávamos sendo preparadas para algo maior do que eu poderia compreender. Enquanto nos dirigíamos para o projeto, percebi que minha filha, mesmo tão pequena, demonstrava uma confiança que me enchia de orgulho e força. Seus olhos brilhavam com curiosidade, e seus pequenos gestos de coragem me lembravam que a resiliência não é apenas uma escolha, mas uma herança que se constrói em meio às dificuldades. A caminhada pelas ruas molhadas, com a chuva da noite anterior ainda escorrendo pelo chão, parecia mais leve porque, pela primeira vez, eu sentia que não caminhávamos sozinhas. Cada passo era uma afirmação silenciosa de que a vida ainda nos reservava surpresas, e que nossa história estava prestes a dar uma guinada que ninguém poderia ter previsto. No projeto, fomos recebidas com entusiasmo, mas também com expectativas. Os coordenadores nos explicaram que, a partir daquele dia, faríamos parte de um programa piloto, onde cada tarefa, cada esforço, seria observado e recompensado. Senti meu coração acelerar. Finalmente tínhamos uma chance real de provar nossa determinação e reescrever nossa história. Cada instrução recebida, cada orientação, parecia carregar não apenas o peso do trabalho, mas também a promessa de dignidade e estabilidade que antes parecia inalcançável. Enquanto me dedicava às tarefas, sentia a exaustão física tentar dominar meu corpo, mas a força emocional que pulsava dentro de mim me impulsionava a continuar. Minha filha ajudava discretamente, aprendendo e observando, e cada sorriso dela era combustível para que eu não desistisse. Pensava em todas as noites de fome, em cada momento em que me senti impotente, e percebi que cada sofrimento havia me preparado para esse instante. A determinação que antes surgia apenas da necessidade, agora brotava de uma esperança concreta, e cada pequeno sucesso reforçava a sensação de que estávamos finalmente no caminho certo. O tempo passava rápido, mas a intensidade de cada momento era esmagadora. Cada tarefa concluída era comemorada, cada gesto de bondade recebido se tornava uma âncora de força e fé. No entanto, ainda existia a sombra da dúvida. E se não fosse suficiente? E se, mesmo com todos os esforços, a vida nos testasse novamente de maneira cruel? Essas perguntas me assombravam, mas eu percebia que não podia permitir que o medo dominasse, porque cada desafio era também uma oportunidade de crescimento, e a recompensa só chegaria se mantivéssemos a fé firme, mesmo quando tudo parecia instável. Foi durante uma dessas tarefas que um coordenador se aproximou, sorrindo, e nos convidou para participar de um evento comunitário,
onde pessoas que haviam recebido apoio no passado compartilhariam suas histórias de superação. A ideia me aterrorizava e encantava ao mesmo tempo. Expor nossa vulnerabilidade diante de desconhecidos exigiria coragem, mas também seria uma chance de mostrar que nossa história não era apenas de dor, mas de fé e resistência. Minha filha olhou para mim, confiante, como se dissesse: "Você consegue, mãe, nós conseguimos." E naquele instante, senti que o medo não tinha mais poder sobre nós. O evento começou, e enquanto ouvíamos relatos de outras pessoas, sentia minhas emoções se misturarem de forma intensa. Lágrimas silenciosas caíam pelo meu rosto. Meu coração pulsava acelerado, e ao mesmo tempo, sentia uma alegria indescritível por estar ali, testemunhando que milagres acontecem quando a fé é mantida viva. Cada palavra que escutávamos parecia confirmar que estávamos no caminho certo, que a luta que havíamos travado juntas não havia sido em vão, e que a vida ainda poderia nos surpreender de maneiras inimagináveis. Quando chegou nossa vez de compartilhar, senti o estômago apertar, a garganta secar e o coração disparar. Mas ao olhar para minha filha, senti uma onda de coragem invadir meu corpo. Comecei a relatar nossa história: a fome, o desespero, as noites intermináveis, a dor de sentir que o mundo nos ignorava. E então, ao contar sobre a ajuda inesperada, sobre o encontro com o senhor idoso e o projeto que nos acolheu, percebi que cada palavra não apenas revelava nossa vulnerabilidade, mas também a força que nos permitiu continuar. Ao final do relato, o silêncio se instalou por alguns segundos, e então vieram aplausos calorosos, abraços e palavras de incentivo de pessoas que, como nós, haviam sentido a mão de Deus guiando seus passos. A sensação de acolhimento e reconhecimento foi esmagadora, e naquele instante, compreendi que nossa vida estava realmente mudando. Cada lágrima derramada, cada momento de desespero, havia sido transformado em força e aprendizado. E nossa história, finalmente, começava a refletir não apenas sofrimento, mas superação e fé concreta. Quando retornamos ao abrigo naquela noite, exaustas, mas com os corações cheios de esperança, olhei para minha filha dormindo serenamente e percebi que algo havia mudado para sempre. Nossa trajetória não seria definida pelas dificuldades, mas pela coragem, determinação e fé que mantivemos vivas. E naquele momento, silenciosamente, agradeci a Deus por cada obstáculo que enfrentamos, por cada gesto de bondade recebido e por ter nos conduzido até a virada que nos permitiria finalmente respirar aliviadas, sabendo que milagres acontecem, mesmo quando tudo parece perdido. Ao olhar para trás, para cada passo que demos desde aquela primeira noite de fome e desespero, sinto uma mistura de incredulidade e gratidão. Parece impossível acreditar que chegamos até aqui, sobrevivendo a tudo que parecia insuperável, e ainda assim mantendo a fé viva em nossos corações. Cada dificuldade, cada lágrima, cada gesto de desprezo se transformou em combustível para nossa determinação. E hoje percebo que o verdadeiro milagre não está apenas na ajuda que recebemos, mas na força que descobrimos dentro de nós mesmas. Minha filha, agora sorrindo e confiante, é a prova viva de que a coragem e o amor podem transformar vidas, mesmo nos momentos mais sombrios. Relembrando aqueles dias de fome, medo e noites sem esperança, sinto uma gratidão profunda por cada pessoa que cruzou nosso caminho, seja com um gesto de bondade, uma palavra de incentivo ou uma oportunidade inesperada. Deus nos surpreendeu, e o que antes parecia impossível agora é realidade. Nossa história não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre superação, fé e a capacidade de transformar dor em aprendizado e esperança. Cada obstáculo que enfrentamos nos moldou, e cada conquista, por menor que pareça, é um lembrete de que a fé verdadeira move montanhas. E você, que está ouvindo ou assistindo, consegue se imaginar diante de uma situação onde tudo parece perdido, e mesmo assim, decidir acreditar? Comenta aqui como você reagiria, compartilha sua história, ou marca alguém que precisa ouvir que milagres podem acontecer. Nunca subestime o poder da fé, da coragem e da perseverança, porque o desprezo de ontem pode se tornar o orgulho de amanhã. E a vida, mesmo em seus momentos mais difíceis, ainda pode nos surpreender de formas que jamais imaginaríamos.